estudante! Eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like, deixe o seu comentário, monte a sua playlist e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter o melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para que você possa acessar as aulas prévias ou aulas anteriores. Sendo assim, vamos começar a nossa aula. Divisores de um número natural, parte 2, portanto dando continuidade ao vídeo anterior. Vamos aprender como calcular a quantidade de divisores ou múltiplos de um número natural. Nós aprendemos no vídeo passado, a obter os divisores, a descobrir os divisores de um determinado número natural. Agora nós vamos aprender a calcular a quantidade desses divisores, certo? Vamos à nossa aula prática. Eis a nossa aula prática. Vamos aprender a calcular a quantidade de divisores de um número natural, Até então, no vídeo anterior, nós havíamos aprendido a como achar, a como obter os divisores de um determinado número natural. Desta vez, a gente não precisa descobrir quais são os divisores, tá? Porque o exercício ou problema de matemática, ele pode pedir simplesmente para você calcular a quantidade de divisores de um número natural e não quais são, Mas antes de mais nada, eu vou retomar o que foi ensinado no vídeo anterior, na aula anterior, para a gente poder entender como a gente faz isso, em relação à quantidade de divisores, Antes de mais nada, vamos primeiro pensar assim, vamos obter os divisores, tá? Vamos descobrir os divisores. Existe mais de uma maneira, como você já sabe, para fazer isso, Então, antes de mais nada, a gente sempre começa fatorando o número do qual a gente quer achar os divisores, E no caso aqui, o número em questão é o 540, já está fatorado, Eu já montei aqui o cálculo, de como achar os divisores, mas eu quero relembrar como é essa lógica, Então existe mais uma maneira, como eu disse. Então antes de mais nada a gente começa a fazer a fatoração, Fatoração, até aqui foi feita a fatoração. Lembrando que a fatoração é uma operação matemática, que a gente decompõe um determinado número em forma de fatores, Então esses aqui são os fatores do 540, tá? Então vamos pensar assim, numa uma maneira, de obter os divisores. Uma maneira de fazer isso antes de mais nada, esse cálculo, essa lógica, para achar os divisores, é baseado em multiplicação ou logo possibilidades. Então você tem possibilidades, combinações entre os fatores que se multiplicam para achar um determinado número. Então, por exemplo, quando a gente pensar em fatores se multiplicando, cujo resultado vai ser o próprio número, aqui no caso 540, lembrando da lógica do inverso da operação matemática de multiplicação, que é a divisão, esses fatores acabam sendo os divisores. Então a gente automaticamente acaba achando os divisores, Então vamos pensar assim, vamos montar pares com duplas de fatores, tá? Então vamos começar aqui pelo 2, O 2 aqui. Então você pega o 2, e multiplica pelos demais fatores, No caso, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3 e vezes 5, que vai dar 270. E a gente monta aqui, 2 vezes 270, tá? Então, esse aqui é o primeiro par, a primeira dupla. E aí vamos fazendo mais sequências, mais combinações. Agora vamos fazer o 2 com 2, que vai ser 4, tá? Aí 4 vezes os demais fatores que estão aqui, que vai dar 135. Por quê? 4 vezes 135 dá 540.
assim como 2 vezes 270 dá 540. E aí, agora o próximo aqui, o 12, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, até aqui dá 12, né? Pegando esses fatores aqui de cima, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. E aí você multiplicando com os demais, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. Então, você tem 12 vezes 45. E assim sucessivamente, você vai fazendo sempre combinações, formando duplas de fatores, tá? Até achar todos os divisores. Tá? No caso aqui, formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós formamos aqui 12 pares. Né? E como são 12 pares, são duplas, cada par tem 2 números, logo nós temos 24 números, ou seja, 24 divisores. Então, desta forma, né, usando esse raciocínio, nós achamos, né, sempre primeiro fazendo a fatoração, tá? Então, montando assim essas duplas, nós acabamos de achar, pelas combinações possíveis, a quantidade de divisores e quais são os divisores, né? Então, cada número aqui é um divisor. O 2, o 45, o 6, 90, ou seja, todos eles aqui são divisores. Então, essa é uma forma de você identificar os divisores de um determinado número e contar quantos divisores foram, né? Porque lembrando que todo número tem uma quantidade finita de divisores. Então você tem como saber exatamente quantos divisores tem um determinado número natural, certo? Uma outra forma de você fazer também é, fazendo apenas a fatoração, tá? Você vai observar aqui, ó, que nos números que a gente achou para fatorar, por exemplo, aqui do lado de cá, nós temos os dividendos e do lado de cá nós temos os divisores, que são os fatores primos, né? Se você observar, todos eles aqui também são divisores. Vamos começar pelo próprio número, né? Porque os divisores de um número, você sempre vai conhecer dois. O maior número possível, que é o próprio número, e o menor número possível, que é o 1, né? São sempre dois divisores conhecidos, tá? Que você vai saber sem precisar fazer cálculo. Pelo menos dois você vai saber, tá bom? Então, se você observar aqui, ó, só na faturação, você vai encontrar já divisores, ó, 540, né? Então 1, 270, 135, 45, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 1 também entra, tá? 7, o 2 é o 8, o 3 é o 9, 9 fatores, tá? Ou melhor, 9 números, ou seja, 9 divisores. Então são os que estão aqui, ó. Por exemplo, 135, ele está aqui, por exemplo. Tá? 135, o 45, ele está aqui. Então, só de você observar os números, depois você faz a fatoração, os números que a gente acabou escrevendo, eles já são os próprios divisores. Mas aqui, por enquanto, nós só achamos 9, né? Ao total são 24, não é isso? No caso, faltam 16, melhor, faltam 15 números, né? Faltam 15 números ainda para a gente achar, porque o total são 24. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer também, aí para você achar os demais, você vai fazendo possíveis combinações aqui entre os fatores. Essas combinações, elas não precisam dar exatamente o mesmo produto, que é o 540, como nós fizemos aqui, tá? Então, por exemplo, aqui nós podemos fazer 2 vezes 2, 4. O 4 não tem aqui, mas o 4 é um dos divisores. Podemos fazer 2 vezes 3, 6. 6 não tem aqui e tem aqui, também é um dos divisores. 3 vezes 3, 9. Então, 9 também é um dos possíveis divisores, está aqui. E assim por diante. Desta forma, é claro que é muito complicado você fazer, porque você fica sem saber se ainda você achou todos os divisores. Porque você tem que pensar em todas as possibilidades, né? Tudo que for possível, né, você fazer combinação, você vai fazendo. Mas você fica naquela incerteza. Será que eu achei todos os divisores? Será que eu não achei? Tá? Então, agora, uma outra forma de você fazer isso e ter certeza de que você localizou, descobriu todos os divisores, é dessa forma aqui. Então, primeiro, antes de mais nada, fatora, normal, né? Aí você faça uma barra vertical também aqui, como essa daqui vermelha. Monta, na linha de cima aqui, você escreve o número 1, tá? E você vai fazer sucessivas multiplicações usando os fatores que estão aqui, tá? Então, por exemplo, 2 vezes 1, 2. Tá? Depois o próximo 2 aqui, 2 vezes 1, 2, já tem um 2 aqui, tá? Não posso colocar novamente, então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. Tá? Agora o 3 aqui, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Aí novamente o 3 de baixo,
3 vezes 1 já tem o 3 aqui, 3 vezes 2 já tem o 6 aqui, 3 vezes 4 já tem o 12 aqui. Então, eu vou começar por aqui, ó. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 12, 36. E assim consecutivamente. Por exemplo, aqui o 5, né? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15, aqui, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 12, 60, até chegar no 540. Deu 540, então aí você tem a certeza de que achou todos os divisores, tá? Porque o maior divisor possível é o próprio número, né? 540, 540. E o menor possível é 1, tá? Então, fazendo desta forma aqui, como ensinei no vídeo passado, você acaba descobrindo todos os divisores. E aqui é a certeza de que você realmente achou todos. E se você contar aqui, você também vai ter 24 divisores. Então, você sabe exatamente a quantidade e sabe exatamente quais são eles, né? Então, veja. Para você saber a quantidade de divisores, você teria que então fatorar, descobrir os divisores e contar. A partir daí contar os divisores e assim dar a resposta que o problema ou exercício está pedindo. A quantidade de divisores de número natural. Mas existe uma maneira muito mais fácil de se fazer isso, tá? Então vamos pegar aqui os mesmos fatores, tá? Então antes de mais nada a gente sempre vai fatorar. Então fatoramos aqui primeiro, pegamos os fatores aqui, que no caso são o 2 duas vezes, o 3 três vezes e o 5 uma vez só, né? Vamos para a próxima página aqui. Então, aqui são os fatores, tá? O 2, o 3, o 5. Então, 2 vezes 2 elevado a 2. A gente coloca em forma de potência, né? Então, o 2 aqui significa que são 2 fatores 2, o 3 aqui 3 fatores 3 e 1 fator 5, tá? Então, como a gente calcula facilmente a quantidade de divisores, sem precisar achar os divisores primeiro, né? Muito simples, tá? Muito simples. Vamos pensar assim. Eu costumo fazer uma associação, né? Uma analogia, para ficar mais fácil de entender. Vamos pensar assim, ó, os números de cima, os números pequenos, que são os expoentes, eles são os filhos das bases de baixo, o 2, o 3 e o 5, tá? E faça de conta que os filhos vão participar de uma brincadeira. E cada um vai receber, por exemplo, como se fosse uma bola, uma bola. Então cada um vai receber a mesma bola, e essa bola, no caso, vai ser o número 1, tá? E a função de cada criança aqui é, no caso, pegar essa bola, brincar com ela, e no caso vai ser a soma com esse número 1. Depois, no final, vai haver uma multiplicação entre esses números, entre esses resultados. Então, o resultado, né, dessa multiplicação seria a brincadeira em si, dando certo, né? Distraindo a criançada, distraindo os filhos dos pais aqui, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro 2, tá? E somar com 1, ok? Colocar entre parênteses, multiplicar. Agora vamos pegar agora o 3 do 3 aqui, 3, somar com 1, ok? Multiplicar, e novamente entre parênteses o último aqui, que é o 1, somar com 1, tá? Então, esse 1 aqui é como se fosse a bola para cada criança brincar, tá certo? Então, simplesmente você vai fazer isso. Vai somar, né? No caso aqui, 2 mais 1 dá 3, né? 3 mais 1 dá 4, né? E 1 mais 1 dá 2, tá? Depois você vai multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2 dá 24. Ou seja, 24, exatamente 24 divisores, como a gente havia contado, ok? Então veja, essa é uma forma muito mais rápida, muito mais fácil de se calcular a quantidade de divisores de um número natural, simplesmente seguindo esse método, essa fórmula aqui, tá? Para que você possa entender o porquê, né, soma-se com 1, para entender a lógica básica disso, funciona da seguinte maneira. Esse 1 aqui é como se você está considerando o 1 do divisor, né, como divisor. Ele entra, você passa a considerar. E aí, lógico, porque o 1 também é um divisor, não é mesmo? Então você acaba tendo a quantidade geral
de divisores que incluem, inclusive, o número 1. O número 1, ele não precisa, na multiplicação, ele não precisa aparecer, porque ele é o elemento neutro, né? Por exemplo, 5 vezes 1 é 5. Então, na multiplicação 1 não precisa aparecer. Tanto faz você montar um cálculo dizendo, escrever 5 vezes 1 ou apenas 5, tá? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Acontece que se você pensar em divisores de um determinado número, o 1 ele tem que ser levado em conta, porque afinal de contas, o 1 é o menor divisor possível de um determinado número, tá? Então a presença do 1 tem a ver com essa explicação, com essa lógica. Então, por exemplo, aqui, vamos pensar só no fator 2 elevado a 2, tá? Aqui, se fosse 2 elevado a 2, seria o 4. Se a gente faturasse o 4, nós teríamos dois fatores, o 2 vezes 2, ok? Então vamos pensar assim, quando você olhar para o expoente aqui, é como você pode fazer uma leitura da seguinte maneira: o expoente 2 aqui, ele vai te indicar a quantidade de divisores parcialmente, tá? Então quando você sempre olhar para o número, você sempre vai diminuir uma unidade, tá? Então se você olhou aqui para o 2, que seriam 2 fatores 2, significa que é um divisor apenas, ok? Quando você soma com 1, você vai considerar o número 1, tá? E vai considerar também automaticamente o próprio número que você está faturando. Então, por exemplo, aqui seria o 4. Então, se você considera o 1, você também considera o 4. De modo que 4 e 1 também são dois divisores, né? O próprio número e o menor número possível, que é o 1. Né? Ou seja, o maior número possível, que é o próprio número, no caso 4, e o menor número possível, que é o 1. Então, se você somar, 4 e 1 são dois divisores, mais um 1 aqui que a gente interpretou aqui em relação ao 2, dão 3 divisores, porque 2 mais 1, 3. Então, você teria... você descobriria só em relação ao 4, ao número natural 4, que ele possui 3 divisores, tá? Apenas interpretando esse número aqui. Então, para você entender mais ou menos a lógica do porquê a gente soma com 1, definiu-se, né? Algum matemático, algum filósofo em matemática e entendeu como montar esse método, criar essa fórmula, né? Então, baseado nessa lógica, tá certo? Então, por exemplo, aqui o 3, a mesma coisa, né? Quando você olha para o 3 elevado a 3, imaginando que fosse só 3 elevado a 3, que no caso vai ser o número 27. O número natural é 27. Você vai decompor, você vai achar 3 fatores iguais, que é o 3. Então, quando você olhar para o expoente aqui, você, parcialmente, você diminui uma unidade, então você vai pensar em apenas 2 divisores. Quando soma com 1, né, é a mesma coisa que pensar no próprio número, que é o 27, né, e no 1, que são os 2 divisores. Então, 2 mais 2 dá 4. Ou seja, é a mesma coisa que pegar o 3 e somar com 1. Você vai ter 4 divisores, tá certo? E aí o que acontece? Você tendo aqui uma quantidade parcialmente de divisores aqui que são 3, aqui são 4 e aqui são 2. Você vai multiplicar essa quantidade de divisores, você vai chegar no número 24, ou seja, 24 divisores. Porque como é baseado na multiplicação com possibilidades, né, com combinações, então logicamente que a gente vai fazer a combinação da quantidade dos divisores de cada fator e vai chegar exatamente nesse número aqui, nesse caso, 24. Então, muito simples, para você saber a quantidade de divisores de um determinado número natural, você simplesmente faz a faturação, pega os seus fatores, observe os expoentes, some a cada expoente o valor 1, depois multiplica. Pronto, você chega na quantidade de divisores. Muito fácil, muito simples. E a lógica também é muito fácil de entender, porque ela é baseada na combinação que envolve a multiplicação entre os fatores. Certo? Agora, pode acontecer de um problema ou exercício querer saber apenas a quantidade de divisores, né? Então, se a gente observar aqui, usando o mesmo número 540, né? Então nós temos aqui os divisores e o problema é saber desses divisores quais são somente pares, né? Então também tem uma forma de a gente fazer isso rapidamente. Então, o mesmo raciocínio. Nesse caso aqui, essa criança aqui, que vai participar da brincadeira,
ela, vamos, digamos assim, ela vai comandar a brincadeira. Então ela vai ficar observando. Então você vai simplesmente escrever aqui o número 2, tá? Multiplicar. Agora o 3 aqui vai participar, né? Então 3 mais 1 vezes 1 aqui, 1 mais 1, ok? Então o 2 aqui, ele fica só, a criança do número 2 fica só observando, comandando, tá? Então por isso a gente não soma com mais 1, tá certo? Então copio o 2 aqui, 3 mais 1, 4, né? E 1 mais 1, 2. Ok? Aí 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Então nós temos 16 números que são pares. Ok? Então descobrimos facilmente como chegar na quantidade de números pares. Ok? O que a gente pode entender a lógica disso daqui? É o seguinte: o 2 aqui, a gente conta. O fator 2 funciona da seguinte maneira, né? O 2 ele não vai entrar na brincadeira, certo? Você vai ficar só observando. Então, quando a gente faz apenas do 3 e do 5, a gente acaba achando os divisores apenas do 3 e do 5, certo? Esses divisores do 3 e do 5, eles serão todos números ímpares, ok? E aí o que acontece? Aí depois a criança, né, digamos assim, ela vai interagir. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o 2 e multiplicar com cada número ímpar. Você sabe que o 2, se você multiplicar por qualquer número, o resultado vai ser sempre um número par. Então, por exemplo, 3, que é um número ímpar, se você multiplicar por 2, vai dar 6, um número par. Tá? Então, qualquer número multiplicado por 2 vai ser sempre um número par. Então, você faria sequencialmente essa multiplicação e você chegaria exatamente na quantidade de números pares, que são 16. Tá? Então, essa é a lógica. E se fosse para saber os números ímpares, também é muito fácil. Nesse caso aqui, o que nos interessa são somente os números que vão, os fatores que vão dar número ímpar. Então, no caso aqui, a gente já sabe que o 2 sempre vai dar número par. Então, simplesmente, nesse caso aqui, o 2 não participa da brincadeira. Então, só participa o 3 e 1. E a gente sabe que o 3 e 1, né, 3 mais 1 dá 4 e 1 mais 1 dá 2. Então, nós vamos ter 8. 8 ímpares. 8 números ímpares. Ok? Porque 8 mais 16 dá 24, né? Total de divisores são 24, sendo que os 24 nós temos 16 que são pares e 8 que são ímpares. Então, entendeu a lógica de como que é para achar a quantidade de divisores pares e a quantidade de divisores ímpares? Aqui os ímpares, nós só, digamos, só não participou da brincadeira o 2, porque o 2 sempre vai ter número, vai resultar em número par. E o 3 e o 5, o 3 e o 5 não. Se você fizer aqui, no caso, o 3 e o 5, por exemplo, se você fatorar o 3 e o 3 e o 5 no caso, esse número aqui, ele é um número que ele é o 135, tá? Se você fatorar o 135, você vai achar apenas divisores ímpares, que é o que nos interessa, tá? Então, parcialmente, a gente fazendo isso, a gente acaba achando apenas os números ímpares, né? Que fazem parte dos 24 divisores aqui do número 540, ok? Agora vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos falar dos múltiplos, né? Você já sabe que para que um determinado número natural, em relação aos divisores, existe uma quantidade finita, né? Então cada número natural tem uma quantidade finita de divisores. Então a gente sabe exatamente quantos divisores são e nós já aprendemos como calcular isso para saber. E você sabe também que, pensando em múltiplos, os múltiplos de um número, por exemplo, a gente não sabe a quantidade deles porque simplesmente são números, são quantidades infinitas de múltiplos, tá? Mas, por exemplo, se o exercício pedir assim para a gente calcular a quantidade de múltiplos de um determinado número natural. Ora, na realidade, o enunciado, na questão, a pergunta seria assim: qual é a quantidade de números, de múltiplos de um número natural em relação a um outro número natural? Tá? Essa seria a pergunta lógica. Tá? Já que, se a gente calcular, a gente já sabe que a quantidade de múltiplos de um número natural ela é infinita. Mas se for em relação a outro número, a gente tem como saber. Vamos pensar no número 20. Tá?
Então, pensando no número 20. Então, vamos calcular a quantidade de múltiplos desse número 20. Só que precisamos de um outro número como referência. Então, vamos pensar a quantidade de números de múltiplos do número 20 em relação ao número 2. Tá? Então, o 20 aqui é uma faixa de valores que vai do 1 ao 20. Desses valores que vão do 1 ao 20, quantos são múltiplos de 2? Então, é muito fácil. Você pega o 20 e divide por 2. Tá? Então, você pega o 20, divide por 2, que vai ser igual a 10 múltiplos. Então, você vai achar 10 múltiplos, né, 10 números que são múltiplos de 2. Tá? E agora, em relação ao 3, quantos números há no número 20, na faixa de 1 a 20, que são múltiplos de 3? No caso aqui, a gente sabe que 20 não é um número que seja... o 3 não é divisível por 20, tá? E sim por 18. Então a gente pega o mais próximo, que é o 18. Ok? E divide por 3. Ok? E nós vamos achar 6 números. Então, do 1 ao 20, nós teremos, em relação aos múltiplos de 3, nós teremos 6 múltiplos, tá? Então, assim você acaba achando, né, a quantidade de múltiplos dentro de uma faixa de valores que vai do 1 ao 20, aqui no exemplo deu o valor 20, né, do 1 ao 20, e em relação a outro número. Então é muito simples, né? A lógica é muito fácil, muito simples, tá certo? Então essa foi a nossa aula prática sobre os divisores de determinado número. Bom, amigo estudante, estamos terminando a aula de hoje. Procure compartilhá-la, procure revê-la. Bom estudo e até o próximo vídeo.